Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Cidade ao vivo, aqui pela Vale TV, nos estúdios em São Leopoldo, canal 6 da NET, claro, você que está nos acompanhando aqui na cidade e região, canal 14, você que está ligado agora em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e também a todos que estão ligados aí pelas plataformas digitais, tanto no Facebook da Vale TV ou também pelo canal do YouTube Vale TV Play. O programa é ao vivo e é uma alegria contar aí com a sua grande audiência. Você que está sempre ligado conosco, participando, mandando mensagens. Olha, o teu carinho é muito importante. É isso que nos dá força de continuar levando aqui esse programa aos 4 cantos do estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo pelas plataformas digitais. O programa Fala Cidade, você sabe que tem como oferecimento Ótica Reis. A ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Odonto Alegre, clínicas e planos odontológicos, excelência em transformar sorrisos. E ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, o melhor poliesportivo da nossa região, o maior clube poliesportivo da região, você encontra na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Programa de hoje, daqui a pouquinho, Sayonara Lano, em mais uma edição do Prato que Nutre. Olha aí, cada semana vem aí assuntos e temas extremamente importantes para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. E falando colocar em prática no seu dia a dia, daqui a pouquinho nosso querido professor Lex Weiner Moreira, ele que já está morando lá em Brasília, a capital do Brasil, com mais uma edição daquele quadro todo especial, Construção de Vida e Carreira. E você sabe que você pode participar também do Fala Cidade, mandando e gravando aí o seu pet. Você tem um cachorrinho, tem um bichinho de estimação, filme ele por até 15 segundos. Pegue o aparelho celular, liga a câmera, filma aí o seu bichinho de estimação e mande para cá. No final do programa nós vamos deixar o seu bichinho de estimação um pouquinho mais famoso aqui pela tela da Fala Cidade na Vale TV. O programa nós acompanhamos também aqui, eu estou ligadinho aqui já com as pessoas que estão conectadas conosco pelo Facebook. Terminando o programa, nós vamos responder carinhosamente aí as mensagens de todos e também vamos dar um oi lá na página do canal do YouTube Vale TV Play. Gente, o programa de hoje eu vou conversar nada mais e nada menos com um multicampeão, um atleta multicampeão do futsal, que vai nos contar um pouquinho da sua história, da sua vida, como foi difícil se tornar um campeão no futsal, como é difícil ser aquele menino que sai da periferia, que sai às vezes sem o incentivo de alguém que poderia ser um expoente na vida e se torna um campeão. Luta, garra, determinação, situações adversas, mas valeu a pena. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o senhor Paulo Roberto Ferreira, o Ferreirinha do futsal. Bem-vindo. Chega a se emocionar. É uma alegria muito grande. A casa é tua. Jean, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado. E Deus nos botou no nosso caminho. Eu no teu caminho e tu no meu caminho. Porque foi do nada, né? Exatamente. Menos esperou, se encontramos através da tua loja, da tua ótica com a tua esposa. Então, para mim foi uma satisfação muito grande conhecê-lo, conhecer a tua esposa e hoje estar aqui contigo no teu programa, que eu estou vendo aí pelo jeito que tem expansão. E estou aqui para te dizer algumas coisas da minha vida, da minha situação que eu passei. Nada de queixa, só coisas boas. Construir uma carreira de vitória, né? Construir, como tu disse, vim lá de baixo, família pobre, já na minha terra, eu sou natural de Pelotas, e vim parar por aqui porque eu vim jogar no Grêmio em 72, e aí veio vindo até hoje com a idade que eu já estou, já parei de jogar, mas só adquiri coisas boas, só. E ficou essa marca, o Ferreirinha do futsal. Ferreirinha Futsal, se tu falar Paulo Roberto, se botar só no teu programa Paulo Roberto, ninguém ia saber. Agora, lógico, pelo visual, aí vão lembrar, mas isso aí não é o Paulo Roberto, é o Ferreirinha.
Mas o Ferreirinha é a marca registrada. Vou chamar de Ferreirinha. É melhor, eu ficaria contente. Ferreirinha, conta pra gente como é que foi o início da carreira, né? Aquele menino magrinho, saindo de Pelotas. Como é que se torna um multicampeão e chega no Grêmio? Foi assim, ó. Fui aonde eu fui criado, começou os estudos lá e tal, às vezes matando uma aula para jogar uma bola, porque eu era vidrado para uma bola. Porque a bola no início para mim foi o seguinte, foi uma fuga. Foi uma fuga de tudo que eu sentia, que eu estava vivendo naquele momento, aquele menino que nasceu em 47, veio vindo, criado aqui, criado ali, né, como sacrifício. Né? Não vou te dizer tudo, porque o programa não vai ser o suficiente. Mas ali começou, e a fuga foi a bola. Eu jogava na pedra, no meio da rua, no saibro, no calçamento, no campinho. Muitas vezes cortei a sola do pé porque eu passava por cima de uns vidros quebrados, não dava a bola, ia atrás da bola, mas cortava o pé, mas nem dava. Né? Quando eu via, estava sangrando e tal, amarrava um pano e já ia de novo. E ali começou a surgir a minha vida, a minha história do futebol. Porque ali eu comecei a jogar. Depois já fui jogar campo, já fui jogar futebol de salão na época, cancha de cimento, asfalto, às vezes, no calorzinho, os pés descalços. Depois ganhava uns tênisinhos, às vezes uns tênis furados. Isso já com quantos anos? Isso aí começou já com 14 anos. 14 anos. E com 14 anos eu comecei a salientar com essa idade, e uma fábrica de onde eu morava, tinha uma fábrica de tecido que disputava. Isso lá em Pelotas? Em Pelotas, começa por Pelotas a história. E essa fábrica tinha um time que disputava o campeonato de Pelotas de futebol de salão, adulto, e tinha que era obrigatório botar um juvenil. Quem era adulto tinha que botar um juvenil. Todos disputavam o campeonato estadino. E a fábrica fez um juvenil, onde me convidou para jogar nesse juvenil. E eu já, com a minha cabecinha, eu fui lá e pedi, eu vou jogar, mas só se me der emprego na fábrica. E não deu outra, me mandaram tirar a carteira, levei, com 14 anos eu estava trabalhando por quinzena, ganhava meio salário, por quinzena de menor, e fui ali, e jogando sempre, né? Trabalhando e jogando, e fui. E naquele ano juvenil, eu tive a felicidade de ser escolhido a revelação do juvenil. Já no primeiro ano. Primeiro ano, e outra, não titular do time juvenil. Eu era reserva de outros colegas, amigos que eu tinha noção que eram melhor que eu. Né? Eu era 14 anos para 15. Mas aí foi indo. Cada vez que me botava a jogar, o time deslanchava e nós ganhávamos. E outro jogo eu achava que ia sair jogando e saía na reserva. E eu digo, não, mas eu tenho que, sabe me dedicar mais. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que jogar. Quando ele me chamava, ia lá e jogava, o time ganhava. E assim, fomos indo assim. E dali, no ano seguinte, fui jogar no juvenil de uma outra equipe, lá que tinha em Pelotas, que me deram estudo no Colégio Gonzaga, em Pelotas, para jogar no juvenil. Né? Mas eu continuava trabalhando na fábrica, não jogava mais na fábrica. E aí fui jogar, estudava de noite. Trabalhava na fábrica, estudava de noite no Colégio Gonzaga, que outro juvenil, o outro time deu, o colégio. No ano seguinte, adulto desse time. Ali já a coisa começou. Aí eu saí da fábrica, fui para o quartel. E aí foi indo, foi uma avalanche assim. Qual foi o time lá de Pelotas que conseguiu encontrar talento no Ferreirinha? Aí veio o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas. Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, que é o Chavante, que todo mundo conhece, não tem quem não conheça no futebol profissional. A fanática, aquela que faz aquela zoeira toda. Só que o Brasil tinha o futebol de salão. E naquela época eles me convidaram para ir jogar no Brasil. E eu, primeiro ano, o Brasil era campeão estadual. E eu entrei, no primeiro treino, já entrei. O treinador já me botou como titular num time que era campeão estadual. Eu tinha 17 para 18 anos. Caramba. Entrando, como é que se diz, desbancando uma daquelas pessoas já que topem, né? Que já estavam veteranos, e me botou no lugar dele. Ali foi o início real. Foram 5 anos, 9 títulos. 5 anos, 9 títulos. Consecutivos. Campeão de Pelotas, bicampeão, tricampeão, tetra e penta.
Estadual a mesma coisa. Aí apareceu para o estado. Campeão, bi, tri, tetra. Só não ganhamos o último ano porque a gente diz assim, chegou uma hora que a gente não sabia como ganhar já. Estava saturado, sabe? Aquelas coisas que começa... Mas tudo bem, ganhamos esses títulos. E depois, em 72, veio a grande chance na minha vida, que foi o Grêmio, lá em Pelotas, me convidar para vir jogar em Porto Alegre. Como é que foi o coração do menino Aí receber essa notícia? Aí eu tenho, tu sabe que tem aqui um gremista né, que me fez essa pergunta e queria saber como é que eu era ser colorado e jogar no Grêmio. E eu sempre fui muito autêntico, eu sempre fui correto, graças a Deus. Hoje sou uma pessoa assim, quero levar isso comigo no dia que eu não estiver mais aqui. Então fiz o contrato com o Grêmio, tá? Eu sozinho, sem um intermediário, eu tinha na época já 25 anos. Tá? E o seu Verardi, meu padrinho, que eu tenho hoje nos deixou, está lá no céu, mas um homem que fez muita coisa para muita gente dentro do futebol profissional, de qualquer área de esporte. Essa pessoa era um mau concurso. E ele veio, sentei na frente dele, no Grêmio, e ele fez a pergunta o que eu queria para jogar no Grêmio. Aí eu dei toda uma explicação, pedindo para ele tudo. E sempre em função do trabalho. Primeira coisa, o trabalho. Se eu me arrumo um trabalho. E depois, o que vocês vão pagar no salão, trabalho, casa, comida, eu não quero despesa. Né, eu queria fazer a minha vida. Eu vim atrás de um prato de feijão com arroz. E aí foi indo, eles me deram tudo. Botaram no documento, no papel, registrado em cartório, tudo, porque era um guri vindo do interior, sozinho, né? E me deram tudo. Morei no Olímpico na época, morei 1 ano antes de formar minha família depois. E muito bem tratado. Morar no Olímpico era um alojamento que tinha? Era um alojamento com os profissionais do Grêmio. Naquela época eu morava com, eu cito aqui, Negreiros, que veio do Santos, tinha o Beto Bacamarte, morreu há pouco tempo agora, em Santa Catarina, mas tinha o Cláudio Radar, Domingos, tudo que eram titulares do Grêmio, ou reserva, e moravam lá, no alojamento, e o Severino botou junto com eles lá. Totalmente diferente daquela estrutura do Brasil de Pelotas. Sim, porque lá eu morava na minha casa, lá eu tinha minha casa. O Brasil me deu lá o emprego na época e tal. E no Grêmio já foi diferente, me deram casa, comida, emprego, tudo. Não tinha despesa nenhuma, almoço. E nesse meio tempo fui indo, vim para o Grêmio e ali, quando eu cheguei no Grêmio, essa é uma história muito bonita de contar, cheguei na rodoviária aqui em Porto Alegre, estava a charanga do Grêmio, aquele monte de torcedores, tudo com a torcida faixa, esperando, bandeira esperando, né? E a 0 hora filmando, a 0 hora deve ter como se dizia na época, os anais da rede de recordação, deve ter. E no outro dia, manchete em 0 hora, na página da 0 hora do esporte. Grêmio contrata o melhor jogador de futebol salão do estado para a inauguração do ginásio Davi Guzmão. Olha só. E ali começou a história. Aí eu fiz esse contrato com o seu Verardi e ele fez, aí eu vou te contar essa historinha que é bom para o pessoal ficar sabendo. Porque vamos lá. Um colorado e um gremista, né, jogando no Grêmio. Aí ele disse assim, tudo isso está tudo na mão. E o que tu é? A última pergunta que o seu Verardi fez para mim. Tu é gremista ou colorado? Foi ele que perguntou? Ele fez a pergunta para mim e eu, mentalmente, eu disse assim, me ralei. Porque eu não vou mentir. Sim. Não era meu feitio mentir. Tinha que ser sincero. Personalidade, exatamente. E eu disse para ele, o senhor quer sinceridade, né? Ele disse, não, quero sinceridade. Não sei se foi brincando ou não, mas ele fez essa pergunta. Sim. E eu cheguei e disse, olha, eu sou colorado. E ele depois passou um prazo e ele disse assim, aquele dia que eu te fiz aquela pergunta, aquele dia tu ficou vermelho, amarelo, branco, tudo que era cor. Mas falou, eu sou colorado, fechou os olhos para esperar o que ia para ver o que ia vir, né? E ele, tu tem que ver como é que tu ficou. Mas aí ele disse para mim assim, não tem problema de ser colorado. Mas só tem uma coisa, não me perde Grenal pros negrão. Olha só. Cara, aquilo ali foi uma coisa que me marcou. Me marcou e hoje, emocionado, eu posso te dizer aqui, com toda a idade, porque não tem coisa melhor que tu fazer as coisas corretas, sinceras, com dedicação, te determinando para aquilo que tu abraçou. Eu digo para os torcedores gremistas,
tive a honra de vestir um manto tricolor, mesmo sendo colorado. Mas, por que eu digo isso? Eu fui profissional. Eu defendi aquelas cores como tinha que defender. Então, contei antes aqui, no off para ti, que eliminei o Inter dentro do Gigantinho, num Grenal eu fiz o gol da vitória 2-1, e machucado do joelho. Então isso eu digo, espero que chegue bem na mente dos gremistas, para saber quem foi essa pessoa. O ser profissional. O ser profissional. E o que eu quero dizer com isso? Para aquela juventude, que eu acho que é o principal que nós estamos fazendo aqui, nunca fuja do teu sonho. Vai atrás com dedicação, com humildade, com determinação. E outra coisa fundamental, confia sempre em ti, jovem. Eu vou até pedir para o senhor olhar para aquela câmera Para lá, ali. estou olhando muito para ti. Mas porque dizer, ali vai falar direto com a turma toda. Vou repetir para os jovens de hoje, que não está fácil para quem tem filho, tem 2. Digo para o jovem de hoje, vá em busca do teu sonho, com determinação e principal, tenha confiança em ti. Eu sei, eu quero isso, eu vou atrás disso, porque eu tenho confiança em mim que eu posso fazer. Foi o que eu fiz. O senhor ouviu muito conselhos de desiste disso, isso não é para ti? Não. Eu tenho uma coisa que eu vou falar aqui que é muito importante para essa pessoal que está assistindo, os jovens novamente. Eu sou uma pessoa, não é falar mal, minha mamãe já foi, meu pai não conheci, eu fui criado por uma tia, irmã da minha mãe, desde pequenininho, trabalhava de empregada na casa de um doutor, e ali ela me levava de manhã para o serviço, de noite para casa. Então, tudo que eu recebi com a graça divina, eu tenho certeza que eu vim para esse mundo para isso. Saber como é que eu ia me sair dessas coisas todas que eu ia passar. E eu sempre fui um guri que eu sempre observei. Eu fui muito observador, sempre observando o que era certo e o que era errado. O que era errado, eu gravava para não repetir, eu não repetir. Olha só. E o que era certo, eu procurava aprimorar o certo. Cada vez mais para chegar onde eu cheguei. Porque Deus me deu o dom de jogar. E não tem olha, na região sul, aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu tenho amigos em tudo que é lugar desses. Aonde eu vou, aonde eu joguei salão, eu sei que eu deixei uma sementinha que ela cresce, germinou. O reconhecimento. E eles estão lá hoje ainda, que muitos eu vou viajar e me lembro de mim, falo que eu digo que fui ferreirinho, outros me conhecem, assim vai. Então, a gente com determinação, tendo consciência, porque nós viemos aqui para aprender, já. Nós viemos aqui para aprender. Basta a gente se ligar e saber que a vida é assim, e não se desfazer. Tem muita gente que desfaz, porque Deus não me ajuda. Deus não está aqui para ajudar ninguém. Nós é que temos que se ajudar. Na sua carreira, aquela turma da sua idade, o senhor viu muita gente se perdendo? Vi. Não na situação de hoje. Sabe que hoje tem outras etapas da vida que muitos estão se perdendo. Na nossa época também tinha, mas era outro tipo. Vícios. Na época era fumar, beber. Acabaram perdendo o foco do futebol. Perder o foco. E depois vem uma coisa importante. Tu começa a crescer, começa a entrar o dinheiro, que nem entra hoje para certos meninos que não têm o discernimento de cuidar daquele dinheiro que está entrando hoje. Não tem estrutura. Eu, na minha época, não era muito dinheiro. Tanto é que eu buscava um emprego. Em primeiro lugar, um emprego para me estabilizar. E o dinheiro era um complemento para mim subir, sabe? Botar uma comidinha para dentro de casa e ajudar minha mãe, enfim, a minha tia. Mas tinha, sim, muitos que se perderam. Que não tiveram... eu tenho amigos que jogavam tanto quanto eu. Um deles está em Porto Alegre hoje. Jogamos na infância lá. Poderia ter uma carreira de sucesso. Jogava muita bola. Estou te dizendo, jogar que nem eu. Não é nem comparar, mas nós jogava bem. Nossos times, quando nós jogávamos junto, vamos ganhar. Mas a humildade dele foi tanta que ele, sabe, se acomodou. O tio dele jogou no Internacional.
Jogou na época, tu acho que nem tu vai te lembrar, na época do Inter, lá atrás, meus eucalipto, Bedeuzinho, ponta esquerda, que é da minha época, eu conheci, né? Jogava muito lá em Pelotas, veio para o Inter, e esse menino que é meu amigo, hoje, veterano, que nem eu, era guri de infância, jogava tanto quanto eu, mas pela humildade. Então eu digo que tu não pode te abaixar, tu tem que ter confiança em ti. O que é para um jogador profissional jogar num estádio lotado, com a torcida a favor ou com a torcida contra? Eu vou te dizer hoje que agora, nesse momento, eu pensei em te dar essa resposta. Uhum. Eu já te dei antes, eu disse assim, cada vez eu jogava mais. O que era para mim? Se a minha torcida está me incentivando, já era um monte para mim jogar, procurar jogar cada vez mais. E se a torcida adversária estava contra, dobrava. O incentivo. Dobrava o incentivo. Se a minha já está me incentivando, eu vou dar a bola para outra? Não, agora a outra vai para me jogar mais. Mas tem que ter um preparo psicológico, né? Para entender muito. Isso. Eu não sei se eu te falei que eu nunca fui expulso. Eu joguei 21 anos de futebol de salão, nunca fui expulso. Fui condecorado pela federação através dos juízes. De honra ao mérito. Que os juízes, a federação fez uma enquete com os juízes. Nós temos que dar troféu para os 3 melhores jogadores do futebol de salão mais disciplinados. Uhum. Eu tive a honra de ser escolhido por os juízes, eu e mais 2 amigos, que hoje já não estão mais com a gente. Eu, Nelsinho, jogou no Vale, de Seleção Gaúcha, e o Eugênio Portilho. Eram 2 irmãos gêmeos, um jogava no gol, e esse o Eugênio nós recebemos, condecorado pela federação. Eu vou pedir para o nosso convidado aqui um tempinho, para o próximo bloco, falar como foi aquela final, o Grenal, e fazer o gol pelo qual o Grêmio se tornou campeão naquele ano, né? Jogando no campo adversário, jogando lá no campo do Inter, que era o dono da casa naquela final. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos falar. E eu quero dar um recadinho para todos vocês que estão em casa aí. Como é que está a sua saúde visual? Está enxergando com dificuldade para perto ou com dificuldade para longe? Os papais aí que estão acompanhando o programa, quero mandar um recado para todos os filhos. Converse com seu pai e procure ver como está a saúde visual dele. Nós entendemos que o melhor presente para o seu pai é um presente ligado à saúde visual, ou seja, óculos. E talvez se ele usa o óculos, já está aí na hora de trocar a armação, já está na hora de trocar as lentes. Então, dá uma passadinha lá na nossa parceira, a Ótica Reis, na Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, bem no centro da cidade de Esteio. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. E agora, papel e caneta na mão, vem aí Sayonara Alano com mais uma edição do Prato que Nutre. E daqui a pouquinho eu volto com você aqui ao vivo, nos estúdios, conversando com Paulo Roberto Ferreira, o Ferreirinha do futsal, atleta multicampeão. A gente já volta. Boa noite, mais uma terça-feira aqui com vocês na Vale TV. Boa noite, Jean. Amanhã, 20 de setembro, eu vim aqui em homenagem a esse povo maravilhoso, o povo gaúcho, aonde o estado que eu amo, né? Nasci em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, aqui sou gaúcha. Fui criada em outro estado, mas voltei para cá porque eu amo demais aqui a nossa cultura gaúcha. E o valor que a gente dá por ser gaúcho, né? Eu acho isso muito lindo, muito bonito. Voltando então, aqui terça-feira com a nossa convidada para continuar no assunto que a gente gosta de falar, né? Sobre o nosso mundo das crianças, sobre seletividade alimentar, sobre autismo. Mês passado a gente trouxe a neuropsicopedagoga, pedagogia. E hoje a gente está trazendo a Fono Kátia, que também atua lá na Abracadabra em Sapucaia do Sul, junto com outros profissionais. Depois eu vou pedir para a Kátia
sabe o Instagram lá da Abracadabra, Kátia? Acho que é @Abracadabra, né? Lá vocês encontram todos os profissionais que a Abracadabra atende. Ela também aceita convênios. Eu sei que são vários convênios que elas... Aí ali já aparece. Lá vocês conseguem ver os convênios que aceita. Então é @Abracadabra. Bem fácil de achar lá, né? Vocês vão ver lá o logo do autismo. A Rosângela, que foi do programa de agosto, que passou aqui com a gente, se vocês quiserem ver o programa com ela, tá salvo lá no Facebook, tá? Aqui da Vale TV. E também no canal do YouTube da Vale TV também tá salvo lá para vocês verem. Boto lá, fala a cidade, né? Que vai aparecer para vocês poderem acompanhar um pouquinho de como é o trabalho lá, tá? É uma equipe multidisciplinar. E eu estou trabalhando para fazer parte dessa equipe multidisciplinar lá na Abracadabra, trabalhar com elas lá, né? Sim. Se apresente novamente, então, Kátia, para o pessoal que não viu os programas anteriores, que perderam. Quem perdeu, volta lá assistir, porque a gente já falou sobre assuntos importantes, interessantes, e hoje a gente vai continuar com esses assuntos aí. Me chamo Kátia Regina Dalolmo, eu sou de São Leopoldo, sou formada pela UIPA de Porto Alegre, e metodista. Já estou há mais de 10 anos atuando na área. Trabalho na Abracadabra nas quintas-feiras e também tenho trabalhos em domicílio, né, algumas outras clínicas. A gente tinha falado semana passada sobre a seletividade alimentar, isso, da mastigação, né, da importância que é um trabalho em conjunto, né? Porque eu estava falando que muitas vezes a terapia não desenvolve, não avança, mesmo tendo suplementação, a criança está com o intestino arrumadinho, coisa assim, né? Que a gente precisa acompanhar muito isso de perto. E a importância da fono, que a fono não é só para fala, né? Que tem outras áreas que a fono atende daí. Ela abrange mais áreas, né? Além, não só o problema de fala, né? Porque às vezes vem procurando o consultório, os pais vêm porque se preocupam porque não falou, né? Já desde o início tem problemas, com meses, assim, 1 ano já, né? Então se preocupam. A gente sempre diz que quanto mais cedo se procurar tratamento fonoaudiológico, necessário também uma equipe multiprofissional, né? A gente também encaminha. A gente procura fazer os exames necessários, né? Faz anamnese, faz exame orofacial, faz os exames necessários no caso do autismo, né? Para identificar, porque elas vêm vindo pelos médicos, que os médicos têm mandado para o consultório já com o diagnóstico e pedindo também já os tratamentos, né? E a gente sempre vê assim que a aplicação do ABA, ele pede aí, nós havíamos falado, 30 horas, né? A gente então pede, além do tratamento dentro do consultório, também em casa que se faz o tratamento junto com os pais, né? A gente acolhe os pais ali no consultório, conversa com eles, dá um diagnóstico, faz alguns exames com eles também, alguns testes, né? Faz algumas perguntas para ver se fecha o diagnóstico, como é que está... sintomas da criança, se ela acompanha, a parte de psicomotricidade também junto, né? A parte alimentar, o sono dela como é que está, isso tudo se faz uma anamnese e se vai investigando assim. Necessário for, a gente daí encaminha aos profissionais, né? Então se pesquisa sono, como é que é o sono, como é que tá as atividades de vida diária dela, como é que são, desde que ela dorme, desde que ela levanta até a hora que ela vai dormir, né? Vai para a escola, então ela normalmente tem rotinas, né, a seguir. Então em cima disso a gente busca um trabalho, né, de como conduzir durante, né, o dia a dia, a parte de... A gente também pesquisa a parte de alimentação, desde do que ela come, a parte também de mamadeira, chupeta, né? Então a gente se procura perguntar se continua utilizando, se já largou, né, se não usa mais, a questão de fraldas, né, como é que tá, porque muitas vezes continuam além, né, da época.
usando fraldas para dormir, às vezes durante o dia. Então a gente sempre procura entrar bem a fundo na anamnese para ver o que é necessário ali trabalhar, né? E acho que por aí, assim, né? Aí no caso, tu falou sobre os médicos, né, Kátia, que estão encaminhando bastante. Isso. Nós falamos isso no mês passado também sobre esse assunto, né, que antes era meio que ao contrário, o negócio do autismo e coisa assim, né? Que mudou um pouco esse papel. E eu vejo assim, na minha ignorância, né, porque lá no começo, antes de eu começar a estudar, que se relacionava muito a fala com o autismo, né? E agora os médicos estão se qualificando, né? Que a gente falou, os pediatras e os psiquiatras que mandam laudo. Como é que tá, assim, esse negócio? Eles mandam para o fono por conta da fala ou por outros aspectos? Por que o médico manda? Tem vindo muito indicações de médico para fono? O que o médico espera da fono, vamos dizer assim? Eles têm indicado, dado o diagnóstico da TEA, né, do transtorno do espectro autista, e juntamente com o diagnóstico, eles já prescrevem, digamos assim, 10 sessões de fonoaudiologia, né, indicando, provavelmente porque é o que os pais têm trazido, que não fala corretamente ou não está falando praticamente nada, né? Essa é a preocupação geral dos pais. E em cima disso, também a parte de movimentos, né? As crianças são às vezes muito agitadas, né? Essa parte da psicomotricidade, então eles encaminham assim. Eles não pedem exatamente, muitos que eu já vi não pedem exatamente o que, né? Mas pedem as 10 sessões de fono, né? E daí se faz as 10 sessões, dali de novo, né? Se faz uma reavaliação de como está a criança na evolução, e daí eles pedem novamente as 10 sessões novamente. E se vai fazendo assim o tratamento, que antes eu vi que alguns dos pais que procuravam já era direto na área de fono, né? Hoje eu vejo a parte medicina encaminhando para as áreas multiprofissionais, né? Não só fono. Então eles já dão direto assim, tantos de TO, tantos de fono, né? Eles já estão encaminhando. Essa parte de tratamento dentro da área do autismo, e não só autismo, as outras também, a gente sempre vai buscar tratamento com os pais em casa, né, fazendo trabalho em casa e no consultório, porque a gente sempre busca o resultado quanto menos tempo, né, a gente procura quanto menos tempo a criança ficar no consultório, fazendo terapias, a gente já der alta, né, melhor ela já se independiza, né, isso que a gente procura, independizar a criança, né, que ela se torne autônoma, né, não fique sempre dependendo, né, porque ela inicia assim, tipo, a criança tem apontado muito o dedo e não tem falado o que quer, então a gente procura orientar nisso também, para ela não ficar sempre apontando e sempre procurar pedir o que ela quer, né, isso é uma coisa bem importante. Porque se deixar ela fica dependente, isso não fica, para ela não seria bom. Então a gente procura sempre independizar. Então, além de no consultório tratar assim, também se procura mostrar aos pais também, olha, você tem que a importância que é forçar ela o que você quer, tipo, o que você quer, né, não aponta, me diz o que você quer, né, para ela procurar falar, né. Tratamento dentro da área do autismo, assim, a gente procura aos pouquinhos, né, além da respiração, toda a parte da respiração, trabalho de escrita, se tenta, nesse trabalho, a gente procura trabalhos, exercícios que se consiga resultados aos pouquinhos, né, se pede ele fazer os exercícios, se pede ele usar recortes, né, de figuras, rasgar, da parte também dentro da motricidade, né, e com um espelho, na frente do espelho no consultório,
tendo em casa também é bom, se mostrar a movimentação de toda a articulação dos fonemas, né, nas palavras. Então ele se mostra, a criança vai olhar ao espelho e vai tentar para reproduzir, né? Então para ela é importante também o espelho. E a gente tinha comentado a respeito desse cantinho sempre uns 15 minutos todo dia, que se faça esse exercício em casa, né? Se vai puxando da criança, se usa bem as brincadeiras para esse exercício tu puxar monta para cada criança, para os pais fazerem em casa. Cada criança tem um caderninho ali, a gente faz os exercícios, vai mostrando, vendo a evolução e passando para a próxima fase. Eu vi que tu falou antes sobre holísticas, né? Eu vou pedir para tu vir terça-feira que vem para a gente falar especificamente sobre esse é um mundo novo, né? Que nem é um mundo que eu não conheço também. Sim. Eu fiquei curiosa, como tu falou várias vezes sobre isso durante esses 3 dias. Eu gostaria de semana que vem, se alguém tiver alguma dúvida também, queira aproveitar e perguntar aqui para a Kátia. Quero te agradecer, Kátia. Mais uma terça-feira que se encerra. Obrigada. Então, um abraço para vocês, que amanhã seja um dia de festa, certamente vai ter cavalgada por aí, pelo nosso Rio Grande do Sul tudo, né? Festas, churrascada, né? Então, um beijo, feriado, um beijo para vocês e até o próximo programa. Boa noite, Jean. Boa noite. Fica contigo. Sayonara Lano em mais uma edição do Prato que Nutre, todas as terças-feiras aqui no Fala Cidade pela Vale TV. Terça-feira que vem tem mais uma edição. O programa Fala Cidade com oferecimento de Ótica Reis. A ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. E Odonto Alegre, clínicas e planos odontológicos, excelência em transformar sorrisos. ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, o melhor e maior clube poliesportivo da nossa região. Voltando hoje aqui nos estúdios com o senhor Paulo Roberto Ferreira, Ferreirinha do futsal. Pessoal mandando aqui um abraço, olha só, quem está acompanhando aqui, Lucas Ferraz lá em Cachoeirinha, Gravataí, um abração, Lucas, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Também a Selma Ferreira de Souza dando boa noite aqui, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais aqui pelo Facebook. E também Carlos Alberto Coll, um abraço ao grande amigo Ferreirinha. Muito obrigado. Muito obrigado ao Cal. Queria aproveitar a oportunidade que eu te pedi antes para mandar um abraço também para o conterrâneo de São Leopoldo, que é o Paulo Vecchio. Paulo Vecchio. Um dos melhores juízes de futebol do salão que eu conheci, que eu tive a honra de ser dentro da quadra orientado por ele para jogar e não fazer. Ô, professor! É aquele lance, né? Então esse é um amigão também. Tem mais o Edu, que jogou comigo no La Salle, que mora aqui em São Leopoldo. Tem a Jussara, que é ex-esposa dele, também mora aqui. São pessoas que me trazem na lembrança agora, que eu não poderia deixar de citar o nome deles. Hoje está morando em Esteio. Eu moro em Esteio, né? Onde agora hoje sou teu cliente, né? Teu cliente da loja agora. Cliente, né? parceiro, amigo. Parceiro, amigo. É como eu digo assim, ó, mais uma sementinha que eu larguei lá na loja que quero que vai florescer. Conta pra gente agora, deixei aquela pessoalzinha ali com água na boca. A Vanessa Dias, boa noite, está acompanhando lá de Sapucaia do Sul. Vanessa, obrigado pelo carinho. Ó, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Gravataí, o pessoal tá em peso aí, né? Toda a região metropolitana. Conta pra gente como é que foi aquela final, o Grenal. O Grenal foi o seguinte, era uma eliminatória da taça vice-governador e a gente foi decidir Grêmio Internacional no Gigantinho. E ali tinha que sair um para ir para as finais. Para jogar contra o Teresópolis, que tinha na outra chave, que tinha se classificado o Teresópolis. E aí nós fomos lá nesse Grenal, eu estava machucado ainda, mas meio pau para jogar. E estava no banco, fardei, fiquei no banco e último caso eu entrava. E nós saímos ganhando 1-0 do Inter, o Inter depois fez 1-1. E o meu treinador, no lance do jogo, troca um, troca dois, e depois que trocar não pode voltar, naquela época não podia voltar. E eu era o último do banco, e o treinador disse assim, Ferreira, vai ter que ir.
E o jogo quente. E o jogo quente, Grenal, 1-1, e em cima e tal, e aí eu tive que entrar, porque não podia, tinha que tirar outro, tinha que mudar. E eu tive a felicidade de entrar, como se dizia na época, numa perninha só, porque essa aqui estava com o joelho balhado, né? E fui. A experiência também, né? A experiência contou muito. E tive a felicidade de fazer o gol da vitória. E eliminar o Internacional dentro do Gigantinho, tu imagina. Né? Caramba, sendo que colorado experiência. e disputando a camisa, como eu disse antes para todo torcedor gremista, que eu bato no peito. Eu defendi a camisa tricolor, mesmo sendo colorado. E outra coisa, hoje eu vejo jogador que jogou aqui, jogou ali, não faz um gol, não vibra porque em respeito àquele time. Não, tu tem que respeitar aquele time que tu fez e o torcedor que tu está jogando para ele. Então, eu fazia gol, vibrava. Não era porque era meu time, que eu já tinha jogado lá, que eu não ia vibrar. Honrando. Eu tinha que aquele honrar clube da aquela camiseta. torcida que eu estava defendendo aquela camisa. Isso eu sempre fiz. E com muito orgulho, graças a Deus. E hoje eu vou te dizer mais uma coisa. Eu respeito hoje, no futebol, o jeito que está, eu respeito a entidade. Grêmio, Inter, qualquer outro clube. Eu respeito a entidade. Porque está uma coisa muito pesada quem está dirigindo hoje. Uma pergunta que Pode fica no fazer. nosso coração é carreira de 21 anos. 21 anos. O que essa carreira de 21 anos trouxe depois como treinador para dirigir ali atletas? Para mim, eu mantive aquele meu sistema, meu pensamento ético, profissional. Para mim não importava quem estava jogando comigo, porque eu comecei nas categorias de base como treinador. Lá em Porto Alegre, treinando juvenil, infanto, lá no Teresópolis, sempre me deram um apoio muito grande para me treinar. E eu tinha, em cima disso, um currículo. E esse currículo, ele estava embasado, olha que eu vou te contar agora, para quem está nos assistindo. O que eu joguei no salão como jogador, eu trouxe para treinador. Por quê? Porque eu reuni a gurizada, na época de 15, 16, 17, 18 anos, que era infanto, juvenil e tal, e eu nunca só falava futebol para eles. Eu falava tudo. Eu falava desde tu ter responsabilidade, tu saber que tu está defendendo uma camisa, o que tu queria para ti, olhar o teu futuro. Caráter. Né? Caráter, essas coisas tudo. Tanto é, para simplificar um pouquinho, tem grupos daquela época que eu treinei que hoje, quando estão de aniversário, eu estou de aniversário, me parabenizam, eu mando um abraço para eles e eles assim, professor, muito obrigado por tudo que o senhor nos ensinou, não só pelo futebol. O senhor nos ensinou coisas que hoje eu transmito para os meus filhos, para a minha família. Caramba, hein? O senhor não falava só futebol, o senhor falava que nós tínhamos que ter responsabilidade, né? De levar uma vida correta e tal. Como é que é receber isso? É emocionante. Tu viu que, não vou repetir aqui, Haja tu coração, viu né? a primeira vez que tu falou aí, que tu entrou no ar, tu viu a minha emoção. E isso para mim me dá, como é que eu vou dizer assim, me dá mais ânimo, cada vez me levanta mais o ego, mas não um ego para ser prepotente, para passar pelos outros e não cumprimentar. Não, um ego para pensar assim, ó, eu fiz as coisas corretas, fiz as coisas certas. Tudo que Deus me deu de bom, eu soube levar. Tanto é que, como eu te disse, eu levei sempre, e levo até hoje, para qualquer pessoa que eu converso. Se eu vou numa loja, se eu vou em qualquer lugar, eu tenho uma palavra sempre de incentivo para a pessoa, seja quem for. Seja para uma vendedora de uma loja, até para quem me pede na rua, eu digo, tu quer para comer ou para droga? Se tu quer para comer, eu te dou. Se tu quer para droga, eu não vou te dar nada. Já aconteceu logo que eu vim para Esteio, eu fui no centro de Esteio e o rapaz veio me pedir que estava com fome. Olha o que eu vou te contar. Eu fui lá e comprei um pastel para ele. Ah, mas pastel, tu não está com fome? Eu vou te comprar um pastel e um café. Fui lá e paguei. Veja um café e um pastel para esse rapaz aqui. O cara tomou o café ali, disfarçou, pediu para enrolar o pastel. Chegou lá na rua, acompanhei ele. Ele botou fora o pastel. Caramba. Então essas coisas
isso é um ensinamento para mim. Eu aprendi hoje, se o cara está com fome, dou a comida, mas vai comer na minha frente. E não é balela que eu estou falando aqui. Estou falando, eu faço, senão não faço. E não fico com remorso que eu não dei. Esses guris de sinaleira, não dou. É a disciplina, né? O ensinamento. O sinaleiro, ele vai ali, vai lembrar, daqui a pouco ele vai, aquele dinheirinho que eu devo, ele vai comprar droga. Então a gente não pode incentivar a pessoa para ir para aquilo ali. Se tu puder, vai lá e dá uma coisa para ele comer. Acompanha junto ali, disfarça, vamos comer junto. Não é de jeito nenhum tu comer junto com ele. Hoje, aos 76... 75. 75. Mas quase 76, que em 12 de novembro eu faço 76. Quando que é? 12 de novembro. 12 de novembro. Hoje, aos 75 anos, construindo aí essa carreira de sucesso, quero deixar aí a oportunidade para nos deixar uma mensagem aí para a nossa audiência, o pessoal que está acompanhando nas redes sociais, no canal no YouTube, usando aí esse canal da Vale TV, o programa Fala Cidade, a sua mensagem. Eu deixo uma mensagem aqui, em primeiro lugar, de agradecimento para ti pelo convite. É uma honra. E que Deus continue te abençoando. Amém. Tá? Que o teu projeto siga em frente com a luz dele. E que o pessoal que está nos assistindo, mesmo que não conheça o Ferreirinha, mas ao menos fique aqui acompanhando o nosso amigo Jean aqui, sempre que for possível, porque isso é muito importante, porque nós, outros setores aí não nos dão chance de falar. Verdade. E você está dando chance para nós falar alguma coisa. Porque a mídia grande não dá chance, ela deixa falar aquilo que ela quer. Eu tenho esse ensinamento aí. Eu acompanho muito, E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não tenho vergonha de dizer nenhuma para vocês. Eu já falei para o Jean pessoalmente. Eu não tenho segundo grau. Eu tirei primeiro grau quando eu vim para o Grêmio, eu fui tirar com 30 e poucos anos. Primeiro grau. Segundo grau ficou no primeiro ano, início de segundo. Mas eu tenho o canudo, que é o quarto grau da vida. Esse nós temos que dar valor também. Porque tem gente que tem o canudo, terceiro grau, e não faz um quarto do que a vida nos ensina. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu tenho o canudo, o quarto grau, que é o da vida, que me ensinou o que é trabalhar e às vezes faltar para... Trabalhando lá na fábrica, faltava às vezes para comer. Não dava para ir até o fim do mês. Mas eu não deixava de trabalhar. Eu voltava, às vezes chegava em casa só para almoçar, nem almoçava porque não tinha já. E voltava para a fábrica. Lá dentro da fábrica, aquelas senhoras mais de idade, eu gurizinho trabalhando, era menor, às vezes me dava um pedacinho do pão dela porque ela sabia que eu não tinha almoçado. Então isso tudo me ensinou a vida. E não estou falando aqui para aparecer, isso eu provo. Tem prova, mas lógico que não vou provar, não vai ter necessidade. Não tem necessidade, mas eu tenho. Aconteceu isso comigo. Hoje o pessoal de casa que deseja acompanhar pelas redes sociais, pode acompanhar pelo Facebook. Se Deus quiser, vamos acompanhar. Aí Paulo Roberto Ferreira. Paulo Roberto Ferreira, Ferreirinha do Futsal, está no Face. Né? E agora mais a nossa TV, né? É isso aí. Eu agora vou ter que... Abrir o caminho agora. Abrir o caminho. E se Deus quiser, vai ir longe agora, porque eu já te disse, vai ir até em Pelotas, vai chegar. Com certeza. O pessoal de Pelotas aí vai acompanhar, ou que está acompanhando agora. No Face, no YouTube também, né? Também, no Vale YouTube. TV. Pode Play, ficar tranquilo que vai ter retorno. Pra gente é uma honra receber. As portas do programa Fala Cidade e da Vale TV estão abertas. E eu queria mais, aproveitando mais um minutinho que acho que estiver, dizer assim para ti, ó, o que tu está fazendo hoje para mim não é em vão. Que esse tempo eu nunca fiz um pedido na imprensa para me autopromover. Mesmo no futebol, nunca pedi. Isso eu bato no peito mesmo. Eu nunca precisei pedir para quem estivesse me vendo jogar, falasse de mim, para me levantar. Era obrigado eles a falar porque eu jogava. Então, o meu pedido era eu jogando. A pessoa era obrigada a dizer que quem foi melhor do jogo hoje foi o Ferreirinha porque jogou um monte. Isso eu ouvia na minha terra e tal.
Então hoje eu te agradeço, não é te pedir, eu te agradeço o convite, porque eu não queria que essa história ficasse no anonimato. Com todo esse tempo, porque já vai para 30 e poucos anos que eu parei. Caramba, que privilégio que a gente Entendeu? teve, Então hoje te agradecendo, eu voltando na mídia para não deixar essa história ficar no anonimato, sabe? Ser esquecida. Deus prepara tudo na hora certa, né? Aconteceu comigo. Isso desde que eu te contei, tudo que eu passei, tá aí, ó. Vou chegando até quando eu não sei, né? Só ele sabe, né? Só a natureza sabe quando é que eu não vou estar mais aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que seja lembrado dessa história para me emocionar, que nem me emocionei no início. Um prazer. Muito obrigado. Prazer. Tá? Deus Coração. te abençoando sempre. Tu e Amém. teu parceirão ali, nosso gremistão. Respirar um pouquinho. É isso né? aí. Muito bacana. A gente se sente honrado aí. Quero mandar um abraço também para dona Vera, a esposa do Ferreirinha, que está lá acompanhando. Ela tá assistindo aqui. As crianças. Tem 2 filhos, né? Um de 46 e um de 44 anos. Do meu primeiro casamento. Estão morando onde agora? Eles estão no Rio. Rio de Janeiro. Então um abraço aí para os filhotes. Gente, nós vamos ficando por aqui no programa Fala Cidade. Quero agradecer a sua grande audiência. Como hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, o nosso próximo programa vai ser depois do Dia dos Pais. Então, em nome aqui do Ferreirinha, mandando aí um abraço para todos os pais, né, dedicado aí com os filhos, procurando sempre lutar, dando o melhor, se capacitando, dando amor, dando carinho. Um ótimo final de semana para todos aí, um feliz Dia dos Pais. Para o meu pai em especial, o seu João Reis. A gente teve aí um final de semana, a gente fez um churrasquinho comemorando o aniversário dele, e aí agora já é o Dia dos Pais. Pai, beijo no coração, te amo, e mandando um abraço também para minha filhota, né? Porque eu também sou pai, a Milene, e aproveitando aí, mandando esse abraço gigante para todos os pais da nossa grande audiência. Um ótimo início de semana e que a gente se encontre aí no próximo programa, na próxima terça-feira que vem. Deus abençoe a todos. Aqui, Jean Reis, no Fala Cidade.